Gente, olha, já são 11 horas e 20 minutinhos. Olha, o nosso papo aqui, né, o Sueb Sternelli trouxe detalhes sobre esse caso que aconteceu em Parelhas, né, de 2 adolescentes que, pelo menos, anunciaram, né, alguns ataques criminosos dentro de uma escola. Isso tem se tornado corriqueiro. E a gente vai falar agora, né, aqui no estúdio, exatamente sobre isso, sobre esses comportamentos adolescentes, agressivos, muitas vezes criminosos dentro das escolas. E o nosso convidado para bater um papo aberto aqui com a gente sobre esse assunto é o psicólogo Ronald Alves. Nosso Zap está aberto também para a sua opinião, para a sua pergunta. Bom dia, seja bem-vindo, Ronald. Bom dia, Margot. Bom dia a todos que nos ouvem. O que está acontecendo? A gente está ouvindo mais notícias sobre esse assunto ou realmente parece que há um efeito cadeia, né? Quando a gente ouve falar de um ataque criminoso envolvendo principalmente estudantes em escolas, lá nos Estados Unidos, aqui começa... Eu não sei, é o que é? É modismo? Isso realmente desencadeia algum processo assim... sei lá, agressivo nos adolescentes? Há realmente assim uma disputa, mesmo que psicológica, interna, de que, se o cara lá nos Estados Unidos pode fazer, eu também posso? Existe isso? Olha, primeiro é possível sim que algumas pessoas possam encontrar uma referência em casos anteriores, mas a gente deveria prestar atenção nos casos que acontecem agora, mais como um espaço para a gente dialogar sobre o que é que a gente tem aqui no nosso país que tem gerado a facilidade para que isso aconteça. Uma das coisas que a gente pode citar e que são muito importantes, nós vemos de 4 anos de um diálogo sobre violência, um diálogo sobre armamento, respostas... Um diálogo não, eu acho que um discurso, né? Sim, um discurso sim. em favor de, né? Sim. Pois é. E essa acaba sendo principalmente a resposta que muitos parlamentares tentam dar para esses atos de violência ou essas ameaças, né? Aumentar o policiamento, colocar raio-x, colocar detector de metais. E o problema ele nasce muito antes do que é a própria violência na escola. A violência na escola, na verdade, é a eclosão de vários problemas que a gente tem na nossa sociedade. Gente, a gente só via isso antigamente em entrada de banco, né, Bob Diva? Detector de metais, policiamento. Agora sim, eu não sei, Bob Diva é mais ou menos da mesma época que eu, né? Nós temos uma diferença de idade não tão grande. Eu lembro que eu era muito rebelde. Eu fui uma adolescente rebelde no ensino médio. No ensino fundamental, não, mas no ensino médio eu era. Eu era, assim, às vezes até passava dos limites, né? Mas eu nunca fui violenta, agressiva, não. Eu era bagunceira, né? Mas eu não sei, é porque tem muita gente hoje dizendo que isso é mimimi, que é não sei o quê, mas a gente não pode também banalizar a violência, né? Principalmente, como você disse, depois dos 4 anos que a gente viveu, onde houve um discurso em favor da violência, em favor do armamentismo, né? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, até porque a gente já viu gente morrendo aí, ataques a escolas com mortes e tudo. Mas na sua época, na nossa época, né, Bob Diva? Sempre tinha aquele mais rebelde, que era o que quebrava as cadeiras, que era o que abusava das meninas. Isso sempre existiu. E ainda bem que esse discurso, que esse debate está aberto para que não aconteça mais, né? Verdade, caiu, mudou completamente, mas antigamente era muito comum isso. Era comum a gente ver as brigas de sala de aula, de corredores. Era comum o sujeito escrever no quadro o que não poderia escrever. Bullying. Fazer bullying. Muito bullying. Certo? A questão do bullying, que a gente já falou aqui 1000 vezes, quando o bullying é um bullying de brincadeira, de uma brincadeira que não cria um problema, até que dá para entender. Mas quando você faz de uma forma agressiva, e aí quando a pessoa, o outro lado não gosta, que você tem que pegar e tá... É aquela história, eu não posso brincar com alguém que não gosta da brincadeira. Mas isso tem acontecido, né? Claro. A diferença que nós temos nos tempos atuais é que a gente tem tentado não naturalizar esses tipos de violência. E um dos mecanismos para a gente não naturalizar esses tipos de violência é fornecer auxílio às escolas para que elas possam lidar com as relações desses alunos, as relações entre professores e alunos, alunos e professores, a relação com os pais. E aqui é justamente esse espaço para a gente trazer à tona algo que ainda não foi efetivado na prática, que é a gente colocar psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas,
A gente tem uma lei que fala sobre isso, a 13.935 de 2019, e ainda assim a gente não tem uma prática de inserção com concursos. Nós temos profissionais capacitados em ambas as áreas, que discutem educação, que discutem essas relações, a melhor forma da gente melhorar isso. É difícil a gente lidar com esses temas quando a violência já está ocorrendo. A melhor maneira é a prevenção. E a melhor maneira de prevenir a violência nas escolas hoje é a inserção de profissionais capacitados para ajudar nessas relações. E isso ainda é falho hoje? É Bastante. muito falho? O que seria o ideal? Cada escola ter um psicólogo? Cada escola deveria ter pelo menos uma equipe técnica, levando em consideração o seu porte, levando em consideração a quantidade de alunos. Né? Uma equipe técnica significa quantos profissionais? Eu diria que o mínimo ideal para uma escola de médio porte deveria ser 2 assistentes sociais e 2 psicólogos educacionais. Sim, tem que ter, né? Tem que ter. Escola pública e privada. Exatamente. Talvez até principalmente as escolas públicas. Exato. Né? Até acho que toda escola deveria ter. Não, toda escola deveria ter, mas em se tratando da escola pública. Você já acha isso, né? Exatamente. Em se tratando de escola pública, por uma questão até social mesmo, né? Isso deveria ser obrigatoriamente oferecido. E o conselho, ele se reúne, ele debate esse assunto e cobra das autoridades a presença dos psicólogos dentro das escolas? Sim, na nova gestão nós estamos constantemente conversando com os parlamentares, a gente tem cobrado para que seja feito os concursos, para que a gente conversa também com o Conselho de Serviço Social, para que isso aconteça no nosso estado de maneira mais veemente. É importante porque nós temos já profissionais capacitados no estado do Rio Grande do Norte, em ambas as áreas, para lidar com essas temáticas, que conhecem de educação, que já têm mestrado, já têm doutorado em educação e que conseguem falar sobre relações. E um problema interessante a gente pontuar é que, mesmo nas escolas privadas, a gente já vendo esses profissionais, eles acabam, por um poder institucional, servindo mais como palestrantes do que na sua própria prática profissional, que é melhorar o relacionamento entre professores e alunos, falar da qualidade de trabalho desses professores também, que muitas vezes estão com as horas de trabalho muito cheias, pensar num estado, numa cidade como a nossa, onde se volta muito para o Enem, a formação do ensino médio, o que isso gera uma pressão psicológica, como isso afeta esses adolescentes e crianças. Você, adolescente, ter que decidir o que você quer ser na vida, né? Decidir uma profissão. Gente, eu fiz tanto vestibular na minha vida que não tem nada a ver comigo, inclusive psicologia. Eu fiz vestibular para psicologia, passei e escondi dos meus pais que eu tinha passado no vestibular, porque eu não queria fazer psicologia. Eu conheci um trabalho, certa vez, numa cidade de interior, que eles chamavam de 3 em 1, onde a assistência social e a psicologia ia à casa dos pais. Ia buscar o aluno que estava faltando a aula, saber por que o aluno não estava indo à aula, ou por que não estava tendo rendimento, ou por que estava tendo atitudes agressivas. Essa seria uma solução, passar a buscar os pais para ver o que está acontecendo no comportamento desses alunos e não ficar apenas na escola aguardando e vendo as coisas acontecendo? Com certeza. A gente não pode buscar, nesses casos, uma responsabilização total dos professores e dos profissionais que estão nas escolas. A gente deve buscar uma responsabilização social que faz parte, então, de nossa comunidade. Uma parte importante do trabalho da escola é justamente essa conexão entre pais, alunos e professores, onde os pais são inseridos nessas atividades, onde os pais conversam com os professores sobre as dinâmicas que acontecem em casa, onde a gente cria redes de apoio entre esses pais e esses filhos. Assim a gente consegue detectar, mesmo com toda a prevenção, os casos que podem escapar e a gente conseguir chegar antes de acontecer algum caso como esse. Pois é, o diálogo tem, como você falou, tem que ser, é importantíssimo que seja entre pais, alunos e a escola, porque a gente não sabe de onde vem o gatilho daquela agressividade, daquela atitude violenta. Muitas vezes pode vir de casa, mas pode vir da própria escola, né? O bullying, o tal do bullying, poxa, a criança se sente resguardada em casa e tem medo de ir para a escola porque sabe que vai sofrer, né? Pressões complicadíssimas lá, e muitas vezes ele parte para a violência por causa disso, né? Porque eu sofri bullying, a Bessa. Você sofreu bullying?
Claro, eu acho que não tem ninguém na geração da gente que não tenha sofrido bullying na Nossa, escola. eu era cegonha, Olivia Palito, eu era... Nossa senhora, eu sofria pra caramba, porque eu era magricela. Mas eu acho que essa história do bullying tem muito a ver com aquela história. O apelido só pega quando você se incomoda. Então, me chamavam, eu tinha os dentes pra fora demais, né? Dente de balagandã. Não ligava pra mas isso. nem todo mundo tem esse preparo psicológico, né, não, Ronald? Magrelo, palito. Eu era Olivia Palito. Eu também não ligava, não, tava nem aí. Mas tem. Não me incomodava. Então. Mas tem crianças que sofrem e muito com isso. Ronald, você pode ficar mais um pouquinho com a gente no próximo bloco? Posso. Vambora pro Repórter CBN, 11. Oliveira, ele quer saber o seguinte: o atual presidente falou que o problema é a culpa dos videogames. Você concorda que é só jogar fora e resolve, ou ele falou besteira? Nesse ponto a gente vai ter que discordar do nosso presidente, porque é um tema recorrente toda a vida que a gente fala sobre violência com crianças, envolvendo crianças e adolescentes, essa questão dos jogos digitais. A grande questão que envolve isso é a relação que essas crianças e adolescentes desenvolvem com esses jogos. Como? Ora, se a criança ou adolescente passa o dia todo só nos jogos e não tem uma boa relação familiar, ou se vai para a escola e sofre com a violência, essa relação com esse jogo fica deturpada. Mas se há boas relações familiares, se há boas relações nas escolas, o jogo é apenas uma brincadeira. Então a gente não pode culpabilizar os jogos digitais ou responsabilizá-los para algo que é nossa responsabilidade enquanto sociedade. Com certeza, Ronald, é verdade. O Conselho Regional de Psicologia, CRP17, da qual você é conselheiro, tem notado um aumento nessa busca de profissionais da psicologia para atuar nas escolas ou individualmente? Infelizmente não. Os locais acabam buscando a gente quando as temáticas eclodem, quando o problema está no ápice, como é o nosso caso hoje no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte com as ameaças, mas a gente fala sempre sobre a importância de um trabalho preventivo. Essa construção que leva tempo, ao estabelecer boas relações, ao ter o cuidado com o profissional, ter o cuidado com o estudante, ter o cuidado com todas as pessoas que envolvem a sociedade, diminuir o discurso de violência, falar mais sobre como estabelecer uma autoimagem segura, mas as pessoas e as instituições acabam buscando a gente só quando o problema eclode. Pois é, essa sementinha tem que ser plantada lá no ensino fundamental, nas escolas ainda, comprar mais livros, menos videogames para a criançada, que é muito fácil, né? A criança tá enchendo o saco e pega o celular, entrega lá para a criança, o computador, fica aí jogando, meu filho. Aí o menino pega... Desenvolve uma ansiedade, Exato! Aí só sossega quando tá com o celular na mão, só sossega quando tá com o videogame na frente da cara. Então, assim... Tem que voltar a ser criança raiz. Pois é. Jogar bola, piano, interagir, correr na areia. Gastar essa energia de alguma ralar forma. o joelho na pedra, andar de bicicleta, patinete. Exato. Fica uma energia aí acumulada na criança que não faz mais atividades assim. É justamente na socialização onde a gente vai aprender outras ferramentas para lidar com as nossas emoções e com as nossas afetações psicológicas. Se o único método que eu enxergo de reação a qualquer coisa que afete os meus sentimentos, as minhas emoções é a violência, provavelmente a minha ação vai ser violenta. É isso que a gente vê nas escolas. As crianças se espelham muito, eu tenho um sobrinho de 6 anos, que se espelha muito na atitude dos pais. Se o pai vai chegar em casa do trabalho e vai passar a noite no celular, a ele vai criança querer obviamente também. Vai querer também, né? Isso. Se a resposta para uma situação onde o filho faz algo que não é o ideal, é um grito, é um tapa, mesmo a gente tendo a lei que fala que não é o ideal, mesmo a gente falando que a violência não é o melhor método de educação, e ainda assim as famílias e os espaços sociais insistem nesse tipo de violência, os adolescentes e as crianças vão repetir essas violências em outros espaços. Eu volto um pouquinho àquela pergunta anterior que eu falei, que eu te fiz sobre uma reunião de debates, né? Há que se ter realmente um debate muito efetivo e consistente sobre esse assunto, porque a gente está vivendo o problema agora. Mas ele pode ser
uma prevenção, não precisa ser combativo nesse momento, né? Tudo bem, a gente está vivendo o problema agora, a gente tem que combater o problema, mas essa semente tem que ser plantada para se prevenir futuros ataques, futuras manifestações agressivas e violentas desses futuros adolescentes, e para isso as escolas têm que estar atentas e têm que, sim, colocar equipes de psicólogos, de assistentes sociais dentro das escolas. Você já disse que o Conselho já está discutindo esse assunto. Agora, há que se cobrar realmente dos governos, sejam eles municipais ou estadual, para que isso aconteça dentro das escolas públicas o mais urgentemente possível. Então, em que pé está essa solução, né? Vocês chegaram a discutir realmente com os gestores municipais ou estaduais sobre esse assunto? Cobraram? Existe um prazo para que isso aconteça o mais rapidamente possível? Um prazo estabelecido para as ações práticas nós ainda não temos, embora a discussão seja bem veemente diante dos conselhos. Mas nós temos hoje uma audiência pública em Mossoró falando sobre essa temática. Aqui em Natal, às 14 horas também teremos uma audiência no Sint falando sobre isso hoje. Hoje às 14 horas, olha só, legal. E isso é importante para que daqui a 4 anos a gente não tenha que estar voltando aqui e discutir sobre essas violências de novo, porque elas acontecem de forma cíclica. Sem dúvida. Agora a gente falou muito da responsabilidade das escolas, mas vamos falar também um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais, né? Isso agora que eu acabei de falar, né? Voltar àquela infância raiz que a gente teve, né? Eu acho que a Aninha também teve, Bob Diva também teve, eu tive, do brincar de roda, do brincar de pique-esconde, do pera-uva, maçã, salada mista, por que não, né? Essa coisa de socializar, né? De queimar caloria mesmo, de correr, de jogar queimada, de jogar futebol. Isso tem que voltar, a gente não vê mais as crianças fazendo isso, gente. Com a atualização das nossas tecnologias e com o mundo cada vez mais acelerado, a tendência das famílias tem sido se voltar para dentro de si mesmas. Isso fez com que as crianças acabassem se distanciando de uma socialização, da brincadeira. E esses espaços de brincadeira, esses espaços onde a gente vai criando uma cultura, onde a gente constrói relações, são os nossos primeiros ensaios sobre a vida social adulta. É onde a gente vai aprender a lidar com as amizades, com a opinião diferente, é onde a gente vai aprender a lidar primeiramente com as nossas emoções, um brinquedo que alguém tem, eu não tenho, eu consigo testar a minha vida madura já na infância, na socialização. E isso é responsabilidade dos nossos espaços sociais, como as instituições criam espaços na cidade para que as famílias tenham onde socializar seus filhos também, mas é responsabilidade das famílias. As famílias precisam ter esse exercício. Mesmo que você mora em um apartamento, o pai e a mãe podem se juntar, podem criar brincadeiras, podem participar. Sim, participar da vida das crianças, do condomínio ali, daquela pequena comunidade, né? Criar eventos. Eu morava num condomínio com 180 apartamentos, 180 famílias, e a gente se reunia. Quando eu fazia festa para minha filha, eu chamava o condomínio todo. Então, existia realmente uma relação de amizade e essas crianças cresceram juntas. E dentro desse contexto de amizade, de coletividade, de consciência ambiental também, né? Pois é. Você acredita que falta também do poder público, por exemplo, da gestão pública, um olhar um pouco diferenciado, criando mais espaços também? Porque, assim, a gente fala isso hoje, até por questão de segurança também, você vê muito mais. A criança brinca na escola, porque se a escola tiver o espaço, ela brinca na escola, mas as pessoas menos abastadas não têm uma escola que ofereça esses espaços. E aí deveria ter praças com escorregos, praças com balanço. Gostei do deveria. Deveria do verbo não tem, né? A maioria das praças é desprovida disso aí. Você não encontra. Tem uma ou outra que você vai encontrar uma praça, e às vezes até muito mal cuidadas. Não estava na hora do governo, estou falando da gestão pública municipal, das gestões como um todo, tomarem essa consciência também para oferecer esses espaços? Esses espaços na cidade, eles constroem também um sentido de pertencimento. Um espaço onde você pode brincar, onde você pode socializar, onde você pode caminhar, praticar exercícios, levar seus pets. São espaços onde essas pessoas vão construir essas novas relações. Se você mora num bairro onde é desprovido disso, ou até tem uma academia, tem uma praça, mas isso não recebe a manutenção como deveria e vai se perdendo com o tempo, essas pessoas também vão perdendo essa potencialidade
necessidade de pertencimento ao espaço, de socializar com seus vizinhos, de conhecer aqueles que moram ali ao seu redor. As outras crianças podem se conhecer, né, e criar uma relação mais próxima da comunidade. Existem ferramentas boas, eficazes e baratas de trazer mais humanidade para esse adolescente, porque o adolescente ele é rebelde por natureza. É uma questão até hormonal, biológica, né? Ele fica mais agressivo realmente, né? Mas a música é uma forma de trazer o esporte, né? De extravasar essa energia toda. É o esporte, é a música, o teatro, a arte de uma forma geral, né? A leitura nem se fala, né? A leitura, essa coisa, rodas de leituras, né? Cara, eu via isso demais na minha geração. Eu hoje, pelo menos, eu não tenho mais filhos, crianças e adolescentes, mas as minhas filhas até a adolescência, elas estudaram num colégio construtivista e isso era recorrente. As tais aulas passeio, né, que a gente comentou aqui, né, Bob Diva? De pegar um dia na semana e levar essa criança para visitar um museu, para visitar uma praia, socializar com esses coleguinhas na praia. Isso tudo realmente traz mais humanidade nas relações, né? Com certeza. Na psicologia a gente chamaria isso de uma saída simbólica. É você criar significado com essas pequenas coisas que acontecem na vida. Contemplar um quadro, escutar uma boa música, fazer uma viagem, construir experiências são saídas simbólicas, onde o sujeito pode despejar e descarregar justamente aquilo que está lhe causando mal psicologicamente, aquilo que está lhe causando mal emocionalmente. Claro, não é a saída num sentido profissional da coisa, mas a construção de boas experiências faz com que as pessoas recorram bem menos à violência. Uma coisa que é muito comum e que eu vejo, tenho primos adolescentes, todos eles estão no TikTok. E aí você vai... eu tô aqui com o TikTok na minha mão. Você vai na busca do TikTok e bota desafio escolas dia 20. É só o que você vê falando sobre o massacre, que vai ter massacre, que vai ter massacre. E aí os pais... É uma coisa muito falada que os pais têm que monitorar o que é que essas crianças estão vendo e estão fazendo. Porque eu tenho 40 anos, eu não acho que um adolescente de 10, 12, 13, 14, 15 anos tem que estar fazendo dancinhas sensuais no TikTok o dia inteiro. O pai tem que... os celulares têm que ser monitorados, tem que ter aquele controle, porque tá tem a hora de usar também. Exato, a informação está muito aqui, ó, muito fácil, está no alcance da sua mão, literalmente. E aí, saber usar e orientar essas crianças a usar, esses jovens a usar o celular de forma responsável. A gente viu há uns anos o desafio da baleia azul. Nossa. Aí depois apareceu um negócio de uma momô que aparecia nos vídeos, mandava a criança, vai lá, pega uma faquinha, faz tal coisa. E a criança, porque viu um desenho fazer, ia lá e fazia. Falar, ia lá e fazia. Isso sem falar do bullying virtual, né? Que gerou até suicídio. Linchamento virtual tem demais. Lembra do menino que é o filho de uma cantora, se eu não me engano? Valquíria Santos. Valquíria Santos, né? Então, assim, os resultados não são nada bons, né, Ronald? Exato. As redes sociais são uma questão à parte e correlata. Primeiro porque a gente pode falar sobre esse processo de acelerar as coisas no desenvolvimento da nossa sociedade. As redes sociais acabam contribuindo isso. Os vídeos são cada vez menores, se eu não gosto eu posso passar de um vídeo para o outro, eu fico protegido quando eu for ofender alguém, quando eu vou usar uma palavra que não é tão interessante, o linchamento virtual, tudo isso protege o agressor, mas deixa a vítima mais aberta para essas agressões. Por outro lado, quando a gente fala desse cuidado que os pais devem ter com o uso e o acesso às redes sociais, não é num caráter mais de policiamento, e sim num caráter de tutoria, né? Que os pais possam educar seus filhos sobre o que é a rede social, que os pais possam educar seus filhos sobre as temáticas que aparecem, que eles possam regular o tempo de uso desses aparelhos também, e que eles possam observar com uma certa segurança, sem invadir o espaço da individualidade dos seus filhos, porque também é importante para a construção deles, mas que com respeito eles possam observar o que os filhos acompanham nas redes sociais. É uma individualidade vigiada, porque tem que ser, né? Essas crianças não têm autonomia intelectual, emocional, não tem vivência ainda para saber separar o joio do trigo, né?
Tem que ter. Eu tenho um sobrinho de 6 anos e a gente sempre tá ali monitorando. Ele ganhou um celular, mas o celular é para ele baixar jogos e sempre ele só baixa jogos na presença de um adulto e ele já está se alfabetizando. Ele, Titi, eu posso baixar isso aqui? Esse jogo é do quê? Eu não estou entendendo. E eu estimulo muito, meu amor, você não pode baixar esse jogo aqui, porque é um jogo com arma, é um jogo não sei o que. Aí eu disse, vamos baixar esse aqui, Titia, eu jogo esse jogo aqui no celular, é numa fazenda, não sei o que, você tem que ter a responsabilidade de cuidar dos bichinhos. E eu vou ali, junto com os pais, né, meu irmão e minha cunhada, a gente vai ali direcionando. Lógico que ele é uma criança de 6 anos, que ele tem comportamentos ainda que não entende. Essa semana, por exemplo, ele queria usar o celular, a mãe não deixou e ele quebrou a cama. E aí ele está dormindo. Diz aí. 6 anos. Uma criança de 6 anos quebrou a cama. Dá pra tu? Pois é. São essas relações que acabam chegando nesse ápice e o cuidado tem que ser constante, a avaliação sobre esses conteúdos tem que ser constante, inclusive porque isso é um ensaio também para se lidar com a frustração, a negação de um celular, um aparelho que quebra, um conteúdo que não é permitido, tem que se ensinar essas crianças e adolescentes a lidarem melhor com a frustração. Não pode acontecer esse tipo de Nesse saída. caso, deve prorrogar mais ainda a perda desse direito? Na minha cabeça ele está tem. dormindo de cama quebrada, cama Vai quebrada. ficar sem celular mais um mês, 2 meses, 3 meses. Deveria ser assim. O importante não é tanto no como você pune especificamente, deixando ele usar uma cama quebrada ou permanecer sem um aparelho, mas o como a gente dedica tempo para explicar o porquê aquilo está acontecendo. Então, talvez explicar que ele está dormindo numa cama quebrada porque ele quebrou e que se leva tempo para comprar uma cama. Que aquilo que não é uma dinheiro. vingança, Exato. é uma lição. Exato, isso é Exatamente. importante, criar o significado. Que a gente teve. Você quebrou a cama porque você não queria ficar, você queria ficar com o celular, você não pode ficar com o celular o tempo inteiro. Como você quebrou a cama, a gente não pode comprar uma cama agora porque a cama é caro. E quando a gente puder, a gente vai comprar. Você vai ficar dormindo nessa cama aí quebrada para você entender que não é quebrando as coisas que você vai conseguir o que você quer. E o celular? Você deixou ele voltar pro celular? Não deixava Não. não. Mas é isso, é a gente criar significados. Não deixava mais voltar não. Sabe? Eu acho que, bom, como eu só peguei algum parte tempo da conversa, eu cheguei, já estava no final. Eu não sei se ele ficou sem o celular. Acredito que sim, porque conhecendo meu irmão, ele deve ter ficado sem o celular. Mas tem que doer um pouquinho nele. Tem que sentir, né? Tem que saber os limites e saber respeitar esses limites. A pior coisa que eu vejo é quando uma criança faz um muxoxo e você, para não ver ela chorando... Faz o contrário. Tome, entrega. Então, tu toma o celular, meu filho, para de chorar, para. Aí... As duas saídas são sempre problemáticas. Se você simplesmente deixa a criança com o aparelho com os benefícios e você não ensina a importância disso, ou se você simplesmente retira e trata isso como uma simples punição, ele não vai entender o significado dessas coisas. Então é sempre importante a gente dizer que há limites, que eles precisam entender que a ação leva a uma reação, que há consequências sobre os atos, e aí isso é dedicação de diálogo de pais e crianças e adolescentes. É isso. Resumindo, tudo que a gente conversou aqui, assistência social e psicologia, psicólogos, equipes de psicólogos já dentro das escolas. Eu espero que o Conselho consiga essa implementação quanto antes, porque está se mostrando necessário, né? Com certeza. E como ele falou, a gente só está falando nesse assunto hoje aqui porque essas barbaridades estão acontecendo. Mas a gente tem que prevenir, né, não, Ronald? Com certeza. A gente tem trabalhado todos os dias enquanto sistema conselho, junto com o Conselho de Serviço Social, para que a gente tenha concursos e a implementação disso na prática o quanto antes. E a gente espera conseguir o mais rápido possível. É isso, olha, a gente conversou aqui com esse maravilhoso desse psicólogo aqui, Ronald Alves, exatamente sobre esses comportamentos adolescentes agressivos que a gente tem visto com muita frequência aí nas manchetes dos jornais, tá certo? Muitas vezes criminosos, com gente morrendo, alunos morrendo dentro das escolas, professores morrendo dentro das escolas, né? E as escolas sempre foram o nosso porto seguro, né? E isso não está acontecendo mais, é uma coisa que realmente muito grave que está acontecendo e a gente precisa debater o assunto e começar a resolver, porque senão é só ladeira abaixo.
É isso. Obrigada, Ronald Alves, pela sua participação aqui. São 11h59, a gente já tá indo embora. Lembrando que hoje tem Tom na Fazenda, no Teatro Riachuelo, 20 horas, tá? Com Armando Babaioff e todo o seu elenco maravilhoso. A gente conversou terça-feira sobre esse assunto aqui. Eu estarei lá, a Aninha também, Bob Diva também, estaremos lá em Tom na Fazenda. Tchau, gente. Valeu. Amanhã a gente está aqui de volta com Quitéria Kelly e Pedro Fiuza falando sobre teatro. Tchau. Tchau, tchau.